Depois do rápido intervalo, vamos dar sequência aqui ao programa TV Mar News, convocando agora Arnaldo Ferreira para poder trazer como tema de sua análise nesta sexta-feira, em novo episódio, Fake News tenta tumultuar CPI do lixo na cidade de Arapiraca. Acompanhe. Olha, gente, em mais um episódio que marca as investigações da Comissão Especial de Inquérito, a CPI do lixo, instaurado pela Câmara dos Vereadores de Arapiraca, tem um vídeo que começou a circular ontem nos bastidores políticos de Arapiraca e dos veículos de comunicação do Sertão e Agreste, onde o presidente da CPI do lixo, o vereador Zé Carlinhos, do PSC, aparece embriagado. Segundo informações dos bastidores, este vídeo teria sido feito no ano passado, durante a passagem em Arapiraca de um dos candidatos majoritários da campanha eleitoral para o governo do estado. Eu conversei ontem com o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Tiago ML, do PROS. Ele nega que isso tenha acontecido. Ele diz que realmente o vídeo, o vereador aparece embriagado, mas foi durante a comemoração do aniversário dele em setembro de 2021. Portanto, parte da informação é fake news. E segundo o vereador Tiago ML, foi uma tentativa de desqualificar a CPI que investiga o pagamento de mais de 40 milhões de reais nos 2 anos de administração do prefeito Luciano Barbosa, do MDB, sem licitação. Mas, segundo o presidente da Câmara, as investigações continuam, vão ser aprofundadas e está mantido o depoimento da vice-prefeita Rudineide Pereira, do MDB, para a próxima terça-feira, em mais uma sessão de oitiva da CPI do lixo. Muito bem, aí o Arnaldo Ferreira volta na próxima segunda-feira para mais uma participação aqui no programa TV Mar News. A nossa produção tem acompanhado o drama de vários alunos ligados aos cursos, seja cursos de nível superior ou estudantes também que passam por um processo de conclusão do ensino médio, diante de um caso que envolve no processo de formatura um suposto golpe que estaria sendo aplicado aqui em Alagoas. Esses estudantes de escolas de ensino médio e técnicos e faculdades daqui de Maceió denunciaram o cerimonialista por golpe e a OAB Alagoas tem acompanhado esse processo. Por esta razão, nós vamos aqui receber no estúdio o Dr. Erickson Dantas, que é membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas, é secretário-geral. Doutor Erickson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um convite aos 45 minutos, mas diante de um tema como esse, como a OAB e juridicamente, você tem acompanhado esses fatos que envolvem esse cerimonialista e o drama vivido por esses formandos. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia aos telespectadores, àqueles que nos acompanham, nos assistem ao vivo no programa. É uma situação que já teve uma conotação de uma repercussão muito grande. Sofrimento enorme de diversas pessoas, famílias, em razão dessa prática de um contrato que não foi cumprido. De imediato, aí está configurada uma má prestação de serviço. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele ampara o consumidor nesse sentido, má prestação de serviço configurada porque o serviço foi contratado e ele não foi realizado. O próprio artigo 14 do CDC menciona sobre essa questão e concede ao consumidor o direito também, no caso de reparação de danos, sendo o consumidor prejudicado. Existia uma relação jurídica entre contratante e contratado, consumidor e fornecedor de serviço. Então, o liame da relação jurídica, como dito aqui agora há pouco, já está configurado e o consumidor, as pessoas prejudicadas, encontram amparo na legislação vigente que veio e está em vigor para socorrer e amparar o consumidor nessas questões quando o consumidor for lesado, for prejudicado. Agora, doutor Erickson, falando sobre essa situação,
que se configura em qual tipo de crime, né? Qual a modalidade de crime que, caso seja confirmado tudo isso que nós estamos acompanhando, né? Com reclamações dos formandos, com denúncias sendo feitas, com a busca através de ações jurídicas da segurança pública, que tipo de crime esse cerimonialista estaria cometendo? Supostamente, de acordo com o que foi relatado pelos meios de comunicação e pelos relatos das vítimas, que são pessoas consumidoras, há indícios de uma prática de crime de apropriação indébita, que está prevista no Código Penal, no seu artigo 168, prevê uma penalidade de reclusão de 1 a 4 anos, e dependendo ainda das investigações e daquilo que vai ser apurado pela autoridade policial competente, que é o delegado de polícia, pode ser também que seja configurado aí a questão de um crime de estelionato. Aí, se for configurado também a questão de crime de estelionato, a punibilidade, de acordo com o que determina o artigo 171 do Código Penal, é de reclusão de 1 a 5 anos e pagamento de multa. Contudo, é muito importante que as investigações elas continuem ocorrendo. O delegado de polícia competente, certamente, e as autoridades competentes estão aí na fase de instrução, colhendo provas, colhendo as questões dos depoimentos das vítimas, e essa situação só vai poder ser configurada ao final, após a configuração e a finalização do inquérito policial e das diligências que o delegado competente determinar em relação ao caso concreto. Engraçado que, claro, engraçado é o sentido figurado, é a forma de falar, né? Mas o que traz para nós uma condição que fortalece a base de que é preciso esclarecimentos, é quando você observa a ação de formandos, né? A denúncia de alguns encorajando outros. Então, aparecem novas turmas e tinha eventos previstos contratualmente para acontecer até neste final de semana. E isso é uma situação que envolve também não somente os danos, os prejuízos financeiros, mas traumas também psicológicos que ficam irreparavelmente situações na família dessas pessoas. Como a OAB pode se posicionar através de uma ação como essa, quando se tem, por exemplo, uma comissão de direito do consumidor, doutor Erickson? A OAB, através da Comissão do Direito do Consumidor, ela possui o dever de ouvir o consumidor, de ouvir a sociedade, de ouvir os anseios, as demandas da sociedade, para depois, da fase de relato dos fatos, após a oitiva dessas pessoas prejudicadas, procurar, junto às autoridades competentes, dirimir sobre essas questões em relação ao caso concreto. Como a pergunta foi formulada agora há pouco por você, muito bem formulada, por sinal. Muito obrigado. Além da questão do dano material, que foi o valor pago pelo serviço que não foi realizado, existe aí uma dor maior, um sofrimento maior, que é a dor psíquica, né? É o sofrimento experimentado pelas vítimas, que ainda estão experimentando em razão desse nexo e causalidade da conduta e do sofrimento experimentado pelas pessoas vítimas consumidoras. Então, aí configura, em tese, uma indenização a título de danos morais, porque o caso concreto, de acordo com o que foi veiculado pela imprensa, passou de um mero aborrecimento, passou de um simples aborrecimento e já está numa conotação de uma grande vexatória, de um sofrimento psíquico, que também o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, no inciso 6º, concede o direito ao consumidor de buscar a reparação por danos materiais e danos morais. A informação que nossa produção recebeu é que o cerimonialista teria se posicionado através das próprias redes sociais, prometendo uma solução para as dúvidas que ainda estão existindo para alguns formandos e uma solução para aquilo que já deveria ter sido feito para outros que já pagaram. Isso pode minimizar, na esfera jurídica, uma pena, pode transformar essa situação em uma condição mais branda para ele, esse posicionamento, essa justificativa apresentada nas redes sociais, doutor Erickson? Sim, Viderlan, pode sim, porque a própria Constituição Federal, ela prevê o direito de resposta em razão de alguma ofensa que a pessoa tenha sofrido, ou uma possível ofensa à sua honra ou à sua imagem. Então, é muito importante essa questão de um preceito constitucional, do direito à ampla defesa, do direito da retratação, às vezes por uma situação, dependendo de um caso, e não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor, não é? Talvez uma confissão,
de um erro, de uma má administração, talvez, são suposições, né? Quem pode falar melhor sobre esse caso Sim. é a autoridade competente do inquérito investigando policial o da caso. investigação. É verdade. Enfim, então, a legislação, ela, se existir, no caso, aí, uma punibilidade, de acordo com a pergunta formulada, concede à pessoa que está sendo acusada pela situação ocorrida a questão das atenuantes, né? É amenizar a punibilidade caso exista uma pena e uma condenação para o acusado. É muito importante quando se diz que não se está fazendo nenhum juízo de valor nesse momento, porque o processo ainda está sendo investigado. Alguns formandos chegaram a procurar também apoio jurídico, pedindo esse apoio da OAB. A OAB foi procurada ou foi provocada, doutor Erickson, para uma ação nesse momento e ter uma participação nesse caso necessariamente? Concretamente, a título de ação, até o presente momento, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, junto com a OAB, ainda não foi provocada para tomar procedimento de manejar a ação. Sim. Até porque as queixas feitas por pessoas foram diretas na delegacia de polícia e, nesse caso, estamos aguardando, a OAB aguarda, a fase de investigação policial que compete exclusivamente ao delegado de polícia, assim, realizar nos moldes como a situação ocorreu. Doutor Erickson, eu gostaria de agradecer a sua participação, mas nessa sua última fala no programa de hoje, já deixando as portas abertas para que você possa voltar aqui como secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas, mas qual é a recomendação para as pessoas que são profissionais da comunicação para tratar esse caso necessariamente, para que não se tenha excessos ou para que não se cometa injustiças diante de situações em que existem várias pessoas aguardando agora também uma solução justa para esse caso, doutor Erickson? Fiderlan, no caso, como já dito inicialmente, os meios de comunicação também é muito importante dar oportunidade para ouvir, como a expressão eu vou usar aqui, o outro lado da moeda. Procurar a pessoa que está sendo acusada, procurar a pessoa que supostamente está sendo investigada pela situação ocorrida e, conforme já dito no início, isso é um preceito constitucional de conceder à outra parte o direito de resposta para que, como já dito aqui também, a imprensa não fazer e ninguém fazer um juízo de valor errado, equivocado da situação. Contudo, pelo que foi veiculado e pelas queixas apresentadas pelos formandos consumidores, houve uma configuração de um dano material, de um dano moral irreparável e que isso precisa ser resolvido de forma amigável, se for o caso, até para que evite situações de demandas judiciais, mas infelizmente não se sabe a condição de cada pessoa que lutou ali para se formar. Segundo relatos que foi veiculado pela imprensa, famílias que vieram para a cidade de outros estados, é verdade. Despesas com passagem aérea, às vezes com hospedagem, vestimenta para os eventos que não é barato, é todo investimento, enfim. Mas aí é muito importante que se preserve esse preceito constitucional da ampla defesa e do contraditório e até também para que os meios de comunicação possam abrir o espaço e fornecer também um espaço à pessoa que está sendo investigada. Muito obrigado, doutor Erickson, pela sua participação e, como disse, volte outras vezes aqui no programa. Obrigado pelo convite. Vamos dar sequência aqui ao programa TV Mar News, falando de um caso que também surpreendeu muita gente ontem no terminal rodoviário de Maceió. Um homem de 39 anos, foi vítima de arma de fogo no terminal rodoviário João Paulo II, ali no Feitosa. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que ele correu para pedir ajuda depois de ter sido baleado. Segundo a Polícia Civil, uma briga entre envolvidos com o tráfico resultou na tentativa de homicídio. Você vai observar o cidadão baleado, se vai sentar naquelas cadeiras na parte alta do vídeo, vai sentar nessas cadeiras plásticas na parte alta do vídeo, próximo à guarita, já ali com supostamente em uma situação de ter sido vítima, de alguns tiros. Observe a movimentação, os curiosos, as pessoas tentando entender. Olha aí. A imagem, ele vai sentar em uma das cadeiras, provavelmente ainda assimilando todo o processo, toda a ação em que ele teria sido baleado, e depois ele levanta-se das cadeiras, passa por ela em um quadro
já debilitado, pedindo ajuda. Lembrando que existe também aí um posto policial, as pessoas tentando socorrer este homem, e foi encaminhado logo em seguida para o Hospital Geral do Estado com 5 perfurações no tórax, no pescoço e no rosto. As informações recentes a respeito desse assunto, as informações atualizadas, é que o homem segue internado, recebendo todos os cuidados. A polícia investiga o caso e aconteceu em plena luz do dia, próximo ao terminal rodoviário João Paulo II, ali no Feitosa. E nessa última notícia do segundo bloco, em um caso de desaparecimento de uma mulher, está mobilizando as redes sociais e também moradores no município de Viçosa, no Vale do Paraíba, né? A região que fica localizada ali em outras cidades muito importantes, como Atalaia, como Capela. A jovem Rutiane está sumida desde ontem, quando pegou um Uber para ir ao Hospital Veredas. Ela nem chegou no hospital e também não retornou para casa. A família está sem notícias e pede informações através do telefone 99635 1415. 99635 1415, e vamos continuar acompanhando as últimas informações para trazer também na nossa programação novidades. E ficamos na torcida para que nada de grave tenha acontecido com a jovem Rutiane, do município de Viçosa, que estaria se deslocando ao Hospital Veredas aqui em Maceió, e essa corrida não foi concluída, segundo informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo. No último bloco do TV Mar News teremos mais participações do repórter Fernando Palmeira e as últimas informações também no programa de hoje. Você não pode perder, voltamos já.